Olá, eu sou Débora Martins e hoje eu vim falar sobre dinâmicas de grupo. Você sabia que os jogos, as dinâmicas de grupo, a gamificação de uma maneira geral ajuda muito a sua equipe não só a engajar, mas também a desenvolver muitas habilidades que podem contribuir na formação desse colaborador, na utilização de novas ideias no trabalho, no desenvolvimento e também, obviamente, gerando resultados. Eu trouxe aqui uma série de elementos que eu utilizo nas dinâmicas de grupo. E eu quero apresentar para vocês cada um desses elementos e como nós devemos usar. Então, eu vou começar aqui abrindo um certo espaço e dar preferência para esse elemento aqui, que é a minha fantasia de mímico. Eu utilizo muito as mímicas para falar sobre comunicação assertiva, sobretudo comunicação não verbal. Lembrando que quando a gente coloca pessoas dentro de sala de aula, nós já estamos deslocando essa pessoa do posto de trabalho dela. Então, deve haver algum ganho. Então, esses encontros devem ser lúdicos, divertidos e, obviamente, fazer com que o colaborador saia de sala de aula motivado para que ele possa exercer o trabalho dele da melhor maneira possível. Então, esse é um dos elementos que eu utilizo para trabalhar a comunicação não verbal dentro de sala de aula. Então, quando a gente pesquisa um pouco sobre o papel do mímico, a gente vê a riqueza de detalhes, a riqueza de recursos que nós temos para utilizar. Então, por exemplo, falando um pouquinho do mímico, nós temos expressões muito exageradas, nós temos movimentos que comunicam muito bem aquilo que eu quero expressar. Então, é um material que eu utilizo e ele realmente dá um resultado surpreendente. Por quê? Porque muitas vezes o nosso corpo tem aquilo, né? O nosso corpo fala muito antes da gente abrir a boca. Então, há posturas que eu tenho, comportamentos que eu tenho, que eu nem percebo. Eu vou dar um exemplo muito básico que eu vejo no comércio. Então, digamos que você vai até uma loja e você vai comprar um produto, sei lá, qualquer tipo de produto, uma loja do varejo, loja de rua. E aí o que acontece? Você é atendido pelo vendedor, o vendedor se coloca à disposição, mostra o produto, demonstra ali todos os benefícios, características do produto. E aí é um atendimento agradável, tranquilo. Então, se nós filmarmos esse vendedor atendendo um cliente, ele terá uma postura séria, uma postura profissional, fazendo o possível para atender bem aquele cliente. Agora, na mesma situação, quando o cliente entra na loja, o vendedor se coloca diante desse cliente para poder atendê-lo. E o cliente fala assim, eu vim aqui fazer uma troca. Esse vendedor já muda a expressão facial, já muda o seu comportamento. Eu vou só dar um exemplo de um treinamento que nós fizemos num cliente meu, na Pernambucanas. Na hora que nós colocamos toda a equipe dentro da sala de aula e nós simulamos essa situação, o vendedor, aquele colaborador que representava o vendedor, na hora que o outro colaborador, no papel do cliente, fez essa mesma colocação, eu vim fazer uma troca. Esse vendedor, ele recuou, ele deu 2 passos para trás, dizendo, não, troca não, troca não. Então, perceba que, sem nos darmos conta, o nosso corpo, ele emite essas informações, como, nesse caso, rejeição. Então, trabalhar um mímico é super divertido, lúdico e traz bons resultados. Vamos lá, outro elemento. Esse elemento aqui, percebam que eu uso elementos que são do dia a dia, né? Tudo pode ser transformado em jogos e dinâmicas de grupo. Então, eu tenho esse kit aqui, é um kit do método Kumon, de alfabetização, de memorização, e, você vê, não é um recurso que eu utilizo, né, digamos assim, que seja um jogo para treinamentos corporativos. Não é nada específico para treinamentos corporativos, mas, no entanto, dá resultados. Então, essas cartas que eu utilizo são figuras, e essas figuras eu utilizo de diferentes formas. Eu utilizo em encontros de network, para que as pessoas tenham um assunto, né? Eu distribuo aqui, ó. Então, você recebeu aí na sua mão o quê? Recebi uma carta, recebi algo que está escrito aqui, um cartão. Não, você recebeu um assunto. Então, por exemplo, esse daqui é um assunto, me remete a uma memória, alguma coisa que eu lembro que eu tenha vivido com relação a
uma chefe de cozinha, ou o alimento, ou uma experiência num restaurante. Eu tenho muitas histórias para contar a partir de uma figura. A partir de uma figura, eu posso acionar, inclusive, memórias afetivas e trazer para dentro de sala de aula um monte de informações que, de repente, eu posso conhecer muito mais o meu colaborador. Eu vou pegar aqui uma figura aleatória, por exemplo, uma xícara de café. Quando eu reúno pessoas dentro de sala de aula e um indivíduo pega essa figura da xícara de café, ele vai trazer informações acerca desse elemento. Não só isso, ele vai trazer memórias afetivas onde ele vivenciou dias bons, momentos positivos, que tudo gira em torno dessa figura que é o café. Aqui também eu trabalho outras questões relacionadas a como a pessoa pensa e como ela se enxerga no mundo. Claro, como psicanalista também, eu levo para dentro de sala de aula um pouco disso, que tem a ver com a escuta. Como é importante ouvir esse colaborador. Qual é a informação que ele traz? Qual é a riqueza de conhecimento? Quais as habilidades que ele utiliza no seu dia a dia ou até alguma coisa voltada, digamos, à sua criatividade que poderia ser, de repente, utilizada no ambiente de trabalho. Então, tudo isso a gente trabalha com figuras, imagens e também a escuta ativa. Ouvindo o colaborador, eu consigo descobrir coisas preciosas que servem não só para trabalhar o desenvolvimento dele enquanto indivíduo dentro da empresa, mas também para que ele sinta-se mais seguro para poder verbalizar aquilo que ele pensa, para poder interagir. Isso é realmente uma coisa muito rica e muito proveitosa para se utilizar em sala de aula. Dando continuidade, vamos falar das caixinhas. Sempre todo mundo que trabalha com treinamento e desenvolvimento tem que ter uma caixinha. Eu tenho aqui a caixinha do passarinho. E aí, né, quem for meu contemporâneo vai lembrar disso, né? Passarinho, que som é esse? Essa caixinha aqui, por exemplo, ela é uma caixinha temática, mas eu utilizo várias caixas e essas caixas nós podemos trabalhar, nossa, uma infinidade de atividades lúdicas. Por exemplo, essa caixinha aqui, ela está vazia. Então, ela tanto pode servir para uma dinâmica de grupo, onde as pessoas queiram se expressar livremente. Então, por exemplo, eu já fiz dinâmicas de grupo onde eu gostaria de trabalhar a escuta ativa e a imaginação. Então, essa escuta ativa e essa imaginação, o resultado final que o meu cliente pediu, por exemplo, foi melhorar as técnicas de argumentação dos colaboradores. Muitas vezes o cliente ele traz diversas reclamações, inúmeras questões. Agora, se a gente tem criatividade e sabe trabalhar a argumentação, tudo muda, não é mesmo? Então, essa é uma dinâmica que eu uso com frequência para essas situações. Fazer com que esse colaborador, ele verbalize mais daquilo que ele sente, pensa e pode expressar para esse cliente. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a caixinha da criatividade. Eu destampo essa caixinha e o que ela tem dentro, gente? Nada, não é mesmo? E aí, a equipe que está dentro da sala de aula, participando da dinâmica, não sabe disso. Mas aí, cada um pode receber a caixinha e falar assim, o que você vê aí dentro? Ah, eu vejo... E aí, ele começa a se expressar. Eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo inúmeras possibilidades, eu vejo aqui um cliente satisfeito. E aí, ele fecha a caixinha e passa para o outro. E o outro, quando recebe a caixinha, demonstra surpresa e usa a sua criatividade. Veja, é uma situação bem simples de se trabalhar, mas ela pode não dar certo quando você não sabe conduzir bem a dinâmica. Então, é importante que você conscientize os colaboradores que estão participando dessa dinâmica que eles devem seguir à risca as suas instruções. Mais uma vez, caixinha. Vamos supor que você queira fazer uma caixa da gratidão, onde todos podem escrever algo e colocar ali dentro, ou uma caixa de elogios. No futebol americano, eu fazia muito essa atividade da caixa de elogios. As pessoas não têm esse costume de elogiar uns aos outros. Elogiar, principalmente, uma pessoa da equipe é a coisa mais rara possível. E também as pessoas não sabem receber elogios. Ah, fala do meu blazer. Ah, Débora, que blazer bonito. Aí eu já automaticamente já falo, ah,
Ai, gostou é velho. Né? Eu já anulo o seu elogio. Então, as pessoas realmente têm uma dificuldade tanto em dar como receber elogios. Sente uma dificuldade muito grande em que esse elogio seja genuíno, onde eu enxergue na pessoa algo que realmente eu queira falar, olha, que bonito, que bonita a sua roupa, ou que bonito algum material que a pessoa utiliza, ou até mesmo elogiar essa pessoa no sentido de, nossa, sua colocação foi muito inteligente, você se expressa muito bem, ou seja, outros fatores que não têm a ver com o aspecto material, mas que tenham a ver com qualidades, habilidades, de repente um diferencial que essa pessoa tem que necessita, sim, ser elogiado, que merece ser elogiado. E ao receber um elogio, simplesmente agradeça. É simples. Que blusa bonita, muito obrigada. Você não precisa falar quanto você pagou, onde foi, quanto custou, ou se ela é velha. Por favor, hein? Vamos falar de um outro jogo agora, que é esse daqui. Vejam, percebam que são elementos simples e são elementos que eu geralmente estou adaptando para o meu trabalho. Então, esse jogo aqui é um jogo antigo, é um jogo da estrela aqui, ó, olha só, que jogo antigo, que é um jogo Quem Sou Eu? Então, esse jogo eu utilizo de várias formas. Quando eu esqueço o jogo, quando eu não posso levar para o cliente, eu vou adaptar essa dinâmica como dinâmica dos rótulos. Então, eu utilizo etiquetas. Então, essa daqui é uma, digamos que seja uma testeira, né, onde eu vou colocar na testa do aluno. Como eu falei para vocês, quando eu não tenho esse recurso, eu adapto para uma etiqueta. E aqui eu tenho semelhante ao outro que eu mostrei para vocês, né? Eu tenho algumas cartinhas aqui, que tem frutas, tem objetos, enfim. É mais ou menos parecido com aquele imagem em ação, mas esse aqui é um pouquinho diferente, né? A gente vai adaptar a linguagem da sala de aula daquele momento. Então, eu vou dar um exemplo bem básico, que é a questão das pessoas fazerem algo errado dentro da empresa, não fazerem as suas atividades de maneira correta ou completa, e isso acaba impactando em todo o trabalho da equipe. Então, essa atividade é muito interessante. Então, por exemplo, onde está escrito pimentão, eu posso colar aqui e utilizar o mesmo material. Onde eu vou fixar a cartinha, eu escrevo, por exemplo, sorria-me. Sorria-me. E aí, o colaborador recebe essa testeira aqui escrito sorria-me. Só que ele não sabe o que está escrito aqui. Então, muda quem eu sou aqui, de ser uma fruta, um legume ou um objeto, para algum tipo de ação que a equipe vai fazer com aquela pessoa. Então, digamos que eu tenho que combinar muito bem com a minha equipe. Olha, trate o colega de acordo com aquilo que está escrito na etiqueta dele, o que está escrito na testa dele. E aí, essa dinâmica, gente, é muito divertida. Então, eu coloco coisas como, por exemplo, pergunte-me, sorria-me, tenha dó de mim, ignore-me, o que mais? Toque-me. Então, durante essa atividade, eu vou colocar imagens para vocês dessa dinâmica, como ela é divertida. Durante essa atividade, cada um vai obedecendo o que está escrito. Não pode falar, mas vai obedecendo o que está escrito na testa do outro. É muito divertido e, obviamente, essa é uma atividade que não pode ter um tempo muito longo de duração. Até porque o indivíduo que está com a etiqueta ignore-me, ele pode, sim, ter algum tipo de trauma. Então, eu sempre brinco e abraço esse colaborador e falo: olha, brigaram com você, maltrataram você, o que fizeram com você? Aí a pessoa, com um olhar triste, ela já fala: professora, me ignoraram. Eu falo: oh, meu Deus, então vem cá, cura com um abraço. E aí eu dou um abraço nesse colaborador, peço para todos abraçarem e fica tudo bem. Mas, então, como vocês percebem, tem que ser uma dinâmica rápida para que cada um vivencie. E depois você traz a reflexão. Muito importante falar sobre reflexão. Toda atividade que você fizer com um indivíduo dentro de sala de aula, ele é um adulto. Não. Ele é um adulto, mas a andragogia, ela nos ensina isso, que mesmo um adulto que já venha com todo o conhecimento, toda a bagagem, toda a experiência, ele deve, sim, ser acolhido dentro de sala de aula. Então, muitas vezes, você acha que uma brincadeira, uma piada, isso não afetou a pessoa? Afetou, sim. Então, você, como facilitador dentro de sala de aula, tem a obrigação de se certificar que
está tudo bem. E que aquela dinâmica ela deve ser explicada. O que vocês vivenciaram agora nessa brincadeira é o que o cliente passa dentro da loja, quando ele é ignorado. Ou então, quando fala, sorria-me, a pessoa percebe que você olha para ela, sorri, mas não leva ela a sério. Quando a pessoa está escrito toque-me, ela é incomodada, todo mundo tocando. Muitas pessoas não gostam de ser tocadas, principalmente ainda depois da pandemia. Muita coisa mudou com relação a isso. Sempre que for ministrar uma atividade dentro de sala de aula, essa atividade ela deve ser acompanhada de uma explicação, tá ok? Vamos lá, vamos para a próxima dinâmica. A próxima dinâmica eu gosto muito e os alunos também gostam muito dessa atividade. Por quê? Porque ela é uma atividade de comunicação também, que as pessoas exploram um lado delas que muitas vezes a equipe não conhece. Você já ouviu falar daquela expressão, quer aparecer, põe uma melancia no pescoço? Pois é, essa daqui põe uma melancia na cabeça. Então, nessa atividade, a gente faz como se fosse aquela espécie de batata quente, e quando alguém pega o chapéu da melancia, né, que ele vai dizer pra gente, olha, uma coisa que eu faço bem então, é aquela coisa de se aparecer mesmo, de se gabar. Olha, uma coisa que eu faço bem é churrasco. E aí roda, continua rodando o chapéu, parou o chapéu, aí a pessoa vai lá e se exibe. Vocês não sabem aqui, mas eu já escrevi um livro. Vocês não sabem aqui, mas eu já ganhei um prêmio. Ou seja, é uma dinâmica super divertida essa do chapéu, da melancia, e as pessoas trazem para dentro das organizações pontos positivos, mostram um pouco de si, falam um pouco das suas habilidades, coisas que, inclusive, depois, ao final da dinâmica, nós falamos para ela, olha, que legal, a gente não sabia disso, a gente não sabia dessa sua habilidade, dessa sua qualidade. E é muito rico, gente, porque é uma dinâmica de engajamento com equipes, onde a gente traz um pouco mais do colaborador para dentro da empresa. E o resultado é sensacional. Tem empresas que eu já trabalhei há mais de 10 anos atrás, que os alunos ainda me falam, de vez em quando eu coloco a melancia na cabeça. Isso quer dizer que ele, de vez em quando, ele fala, assim, das suas habilidades, das suas qualidades. De vez em quando, ele se exibe um pouquinho. E que mal há nisso, não é? Bom, agora que nós falamos dessa dinâmica aqui, da dinâmica do chapéu de melancia, vou falar uma coisa super importante sobre trabalhar com jovens. E eu trouxe aqui o meu globo de balada. Sim, para trabalhar com jovens, nós precisamos de movimento, de ação. Eles não gostam de simplesmente ficar naquela mesmice de sala de aula. Por mais que você aplique uma dinâmica, imediatamente eles já querem algo diferente. Então, trazer o globo, trazer o brilho, a música para dentro de sala de aula faz toda a diferença. Então, olha só, o ambiente está parado. Vamos pôr uma música agora? Hã? Já mudou o clima. E com essa atividade, olha só, a gente consegue fazer um monte de coisa. A gente consegue muito movimento dentro de sala de aula. A gente consegue fazer brincadeira da cadeira, brincar de ninho passarinho, brincar de escolher parceiro por caneta, uma série de coisas com música, com movimento. Percebeu como mudou o clima aqui do nosso vídeo? Como mudou o clima da sala de aula? Utilizar esses recursos fazem toda a diferença. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até mais!